caraca. Cara, é muito interessante isso, né? Por exemplo, a gente... recentemente, cara, a gente fez uma reestruturação no grupo, não é? E aí saíram várias notícias. Poxa, grupo primo, demitiu funcionários e tal, isso daí etc. foi pra né? tudo quanto é lugar mesmo. Tudo quanto é lugar e Enche tal. teu saco também não, cara? Ah, dá um enche muito. peido, os caras enchem o saco, cara. Total. Compra uma casa, os caras enchem o Compra saco. numa casa, pô. pensando em saco, né? E tal. Mas é que eu acho que Engraçado é que tu já comprou essa casa faz um tempão, né? faz um tempão, né? Tô enchendo o saco agora. Porra. É que, cara, as pessoas, elas não torcem pelo sucesso alheio. Por exemplo, as pessoas, elas querem dar um jeito de colocar os outros no mesmo nível que você. Não é? Então, se você sofre, você quer fazer o outro sofrer. Se a sua vida tá um lixo, você quer deixar a vida do outro um lixo. Entendeu? Você geralmente quer fazer os outros sentirem o que você está sentindo e você não quer ver ninguém acima de você. E o jeito de fazer você sentir melhor é você inferiorizando os outros. Então, existe um viés aqui. Então, por exemplo, saíram muitas notícias sobre a gente ter reduzido o nosso quadro de funcionários, colaboradores. Mas não saiu nenhuma notícia dizendo que mesmo com isso, no ano passado a gente tinha 134 pessoas no grupo e hoje a gente tem 214 pessoas no grupo. Mesmo depois da reestruturação. A gente cresceu em quase 100% o número de pessoas. E antes dessas 134 pessoas, menos de um ano antes, a gente tinha 20 pessoas no time. E ninguém fala sobre isso. Porque isso daí não dá audiência. Não é? Saiu uma matéria hoje ou ontem que no Twitter as fake news ou as notícias negativas elas rodam 6 vezes mais rápido do que as notícias positivas de fato. Tá? Então, cara, as pessoas elas geralmente querem falar do lado ruim das coisas. E aí, como cristão, eu tenho... Isso é uma coisa, é um exemplo prático. Me dá vontade de responder. Me dá vontade de responder. Eu falo, cara, não posso fazer isso. Não faz sentido eu fazer isso. Eu vou alimentar o que não deve ser alimentado. Tá? Até porque você vai responder e vão te torcer e vai parecer uma merda de qualquer jeito. E aí as pessoas acham... E tem muita gente que ganha audiência, né, com hater e discussão. E é uma estratégia super válida para crescer. Só não está de acordo com os meus princípios. Mas, pô, o pessoal cresce muito fazendo isso. Então, é difícil sustentar também. Não faz, assim, pessoas que fazem isso, não façam isso, porque depois é uma merda de sustentar. é difícil Já sustentar. vi muitos subirem e caírem usando essa estratégia. Eles sobem mesmo, mas não fica ali. Ele cai. Não fica ali. E o ponto é que assim, ó, a gente acha que na internet, cara, a gente, quanto mais cresce, mais poderoso a gente fica, mais forte a gente fica, mais acesso a gente tem, mais tudo, mais networking, mais dinheiro, a gente acha que a gente tem tudo. A realidade é que quanto mais a gente cresce, mais frágil a gente fica. Muito mais frágil. Né? Então, hoje, assim, o que acontece? A gente, cara, eu sou pequeno, sou jovem e tal, tô crescendo, mas a gente desenvolveu uma certa autoridade no nosso segmento. Né? E aí, quando alguém nos ataca, né? Geralmente essa pessoa nos ataca porque ela queria estar no nosso lugar, ou ela queria ter o dinheiro que a gente tem, ou alguma coisa assim. Tá? O ponto você não vê ninguém que está tendo sucesso perdendo tempo atacando os outros, geralmente. Assim, não faz sentido. A pessoa está muito ocupada com a jornada que ela está trilhando. E no nosso caso, quando a gente cresce, se a gente quer responder alguma coisa, cara, a gente vai trazer atenção, tá, para um tema que pouca gente conhecia. Então a gente fica cada vez mais frágil. Então a gente passa a perder o direito de resposta. Então a gente começa a virar, cara, algo que só é apedrejado e não pode devolver em nenhum momento. Então, estrategicamente, você nunca deve atacar ou devolver ou revidar em alguém menor que você. Né? Então, estrategicamente, a única situação onde você teria algum ganho seria em atacar alguém maior do que você. Mas o problema é que quando você ataca alguém maior que você, em algum momento, você vai precisar dessa pessoa. Em algum momento você vai. E quando você precisar dessa pessoa, é aqui que essa pessoa vai ser testada. Porque essa pessoa vai ser testada em se ela vai ser rancorosa ou se ela vai te perdoar. E a gente tem agora a nossa linha de fintech. Então a gente fez a aquisição de uma fintech, né, da Grão, e a gente montou uma gestora de recursos. Tá? E aí a gente viu o seguinte, você tem R$1 trilhão em previdência privada no Brasil. E desse R$1 trilhão, 500 bilhões não batem a renda fixa mínima, que seria o CDI. Então a gente falou, vamos criar um fundo de previdência. Então a gente criou um fundo de previdência muito barato e a gente quer que seja o maior fundo de previdência do Brasil. Então a gente agora entrou em produtos financeiros. Então a gente é um business hoje onde a gente tem aqui, cara, audiência,
plataformas de assinatura, tá? A gente tem aqui pós-graduação e formações profissionais. E a gente tem aqui uma fintech onde a pessoa pode investir junto com a gente. Pô, tá? Esse teu movimento de ir para educação é muito interessante, apesar de, se você olhar com cuidado, igual você estava falando aí, pô, tem audiência, a galera tá ali, especificamente a tua audiência, que é uma galera que tá ali por causa de, para falar de negócio, para falar de dinheiro, falar de investimento e tal, é meio natural imaginar que você fosse mesmo para educação. Por outro lado, assim, olhando com menos cautela, pode ser surpreendente até. Mas, pô, ir pra educação era uma parada que tu tava tentando também? Era quando tu começou com podcast e tal, tu já... Foi o quê? Foi um estalo? Foi uma demanda? O que houve? Cara, acho que... começou o podcast, foi uma loucura como a gente começou. Foi assim, ó. Tinha um cara que a gente ia demitir. E aí uma ligação salvou ele. Porque eu ia demitir ele, tava eu e ele aqui. E aí eu ia falar, cara, é o seguinte, não dá mais e tal. E aí o papo já tava meio nesse clima. Aí tocou meu celular. Cara, eu atendi, falei, o quê? Beleza. Aí eu nem lembro quem que era. E aí eu fui viajar, né, Kaique? 2 semanas fora. Aí depois disso passei 2 semanas fora. E esse cara, eu não continuei a conversa com ele. E ele ia ser demitido. E aí eu tinha falado assim, cara, faz o que você quiser. E ele falou, vou fazer um podcast. Beleza. Só que ele ia ser demitido. Aí eu fiquei 2 semanas fora, ele não foi demitido por uma ligação, que eu não sei nem de quem foi. Na volta a gente gravou um primeiro episódio de podcast com ele. E esse cara chamava Lucão. Ele é o Lucão do podcast. Tá de sacanagem. Sério, cara. Ele respondia comentário no Facebook na época. Tá de sacanagem. Sério, cara, é loucura, né? E aí o Lucão... O Lucão tá ligado nisso. Deve ter falado pra ele Tá rindo, ligado. né? Não, mas o Kaique já falou. Eu não ia falar não, o Kaique falou. Cara, ele ia ser demitido, Lucão. Loucura! E aí, por uma ligação que a gente não sabe até hoje de quem foi, ele foi salvo. Cara, pra você ver o negócio de Deus, pra mim isso é Deus. E aí ele pegou, cara, fez o podcast, a gente fez o primeiro episódio, nada a ver. Nada a ver não, vai. Foi o mais perto que o diabo, só que a gente gravou assim, sabe lapela? O nosso microfone foi uma lapela, cada um segurava uma lapela, assim, né? E aí a gente gravou do mais perto que o diabo, soltou, super, cara, sem nenhuma super produção. E quando a gente soltou... esse livro virou o livro mais vendido da semana no Brasil e tal. E desde então, cara, desde a semana que a gente lançou o podcast, esse livro, todas as semanas, ele está como o mais vendido do Brasil. Faz uns 5 anos, eu acho, 4 anos, sei lá. E na época a gente se inspirou muito, cara, né, em podcasts que existiam e tal. Pô, maneiro. Então a gente começou o podcast, não foi pensando em vender, cara, assim, não era tanto assim a nossa cabeça. Nossa cabeça era produzir conteúdo. Mas aí você percebeu com o programa que entendeu a tua audiência e foi isso que te levou para criar conteúdo de educação, eu imagino. Sim, não, perfeito. A gente... lembra, quando eu vendi meu negócio, eu me dediquei à educação. Né? Então, quando a gente começou o podcast, já foi sob a ótica de educação. Agora, vender e monetizar isso veio do pedido da audiência. Né? Então, eu acho que a educação é um dos principais canais de aquisição das empresas do futuro, acredito. Tá? Então, a educação faz as pessoas elas expandirem a consciência, irem para o próximo passo de consciência. Né? Então, por exemplo, se eu falar, cara, deixa eu cuidar do seu dinheiro hoje, talvez você não esteja preparado para isso. Talvez você fale, eu não preciso, ou já estou investindo bem, ou sei lá. Mas se eu te ensinar sobre isso, talvez você vá perceber que você não está investindo bem. E talvez você vá perceber que se você continuar assim, você não vai chegar onde você quer no futuro. Então, talvez por causa disso, você fale, cara, Thiago, mas o que eu faço então com o dinheiro? Eu preciso da sua ajuda. E eu posso oferecer, te ensinar ou te oferecer um produto financeiro. Né? Então, a educação ela é canal de aquisição para todo mundo. Então, olha só que interessante. Eu estava fazendo um estudo esses dias, tem um portal chamado Infomoney, né, que é super famoso. E hoje, provavelmente em termos de números, o maior portal de finanças do Brasil. Tá? Tem umas 17 milhões de visitas todos os meses. Dessas visitas, né, tem um case muito interessante. Tem um termo de busca que seria exchange de criptomoedas. Tá? Então, mas assim, exchange de criptomoedas. Quem pesquisa por exchange de criptomoedas está claramente procurando uma exchange de criptomoedas para investir. Tá? Então, quantas vezes a gente não recebeu uma ligação já de alguém querendo vender alguma coisa para a gente não ouviu? Muitas vezes. Mas quantas vezes a gente não pesquisou alguma coisa já no Google que a gente queria comprar? Muitas vezes. Então, quando você pesquisa, se você se depara com algum artigo, alguma coisa explanando mais sobre o que você está procurando,
essa pessoa, essa empresa tem mais chance de te vender. Então, esse portal, por exemplo, eles ranqueavam a palavra exchange de criptomoedas. Né? E aí eu fui pesquisar, se você paga, né, no tráfego pago para no Google você aparecer em primeiro quando alguém escreve exchange de criptomoedas, você vai pagar entre R$2 e R$17. Tá? Então você imagina que se você tiver, por exemplo, 100 mil buscas por mês de exchange de criptomoedas e você tiver no site em primeiro lugar aqui, tá? E você tiver 50% dos cliques desses 100 mil, você vai ter 50 mil cliques. Se o custo for R$2, você está falando que você está economizando R$100 mil de tráfego. Se for R$10, você está falando que você está economizando R$1 milhão de tráfego por mês. Só que quando você clica aqui, tá? Você vai encontrar um artigo te ensinando a escolher uma exchange de cripto. E no final você vai ter um vídeo te dando uma aula gratuita sobre como escolher uma exchange de cripto. E que se você deixar o seu e-mail, você vai ganhar um material gratuito para você ter um checklist de como escolher a melhor exchange de cripto. E aí você vai ganhar um vale de R$500 para você comprar a sua primeira criptomoeda, por exemplo. E aí quando você vai vendo, cara, isso aqui vira uma estratégia, você de repente abrir uma conta na exchange de cripto oferecida pela Infomoney. Então acho que, no final das contas, a maioria das empresas vão virar empresa de educação, porque educação é um custo de aquisição de cliente baixo. Tá? E eu acho que o segredo de um negócio escalável e replicável é um custo de aquisição baixo. Né? Então acho que muita gente vai começar a produzir conteúdo, porque as pessoas que produzem conteúdo hoje são pessoas muito novas, geralmente. Você não vai precisar geralmente desembolsar para contratar um cara de agência ultra senior e tal. São pessoas novas que sabem o que está acontecendo. É assim que vocês produzem, é assim que a gente produz. Né? É muito através da educação.